Hoje, novamente, a gente tem aí a colaboração da TPA. A Bárbara novamente vai falar para nós de um assunto muito importante, que é sobre os testes do Covid. A gente entender como é que funcionam os testes do Covid. Entender por que a gente tem que ficar isolado um determinado período para fazer o teste do Covid, né? São tantos tipos de Covid, desculpe, tantos tipos de teste, né? Me confundi aí, tantos tipos de teste, e a gente precisa ficar isolado para poder fazer um teste, não é só ir lá no laboratório e fazer rápido, né? Por que isso? Porque os testes demoram, alguns demoram até 7 dias para ficar pronto, outros são mais rápidos, né? A gente vai entender hoje. Eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção, dúvidas, vai ter um espaço para perguntas depois. Vocês anotem a sua dúvida aí, anote na cabeça, anote no papel, que aí depois a Bárbara vai tirar essas dúvidas para a gente. Tá ok, pessoal? Hoje, então, a gente dá sequência no nosso segundo dia das palestras da CIPATR, e como está lá na frase que a gente planta, a gente colhe junto, tá? Isso é uma situação de que a gente vai colher bons frutos e com isso também, com a união de todos, a gente consegue vencer o Covid. Mas depende de todos, né? Se nós não colaborarmos uns com os outros, daqui a pouco a gente pode estar prejudicando o nosso colega sem saber, né? Mas muito bem, pessoal, vamos dar início lá à nossa palestra. Bárbara, a palavra é sua. Fica à disposição aí todo o grupo aí que tá assistindo. Obrigado, Bárbara. Gente, eu que agradeço, Luciano, pela oportunidade aí de a gente estar falando um pouquinho mais sobre o Covid, né? Então, ontem a gente falou aí, né, o que é o Covid, né, a forma aí que ele se transmite, e hoje a gente vai falar dos testes, né, que existem atualmente para detectar o Covid, né? O nosso objetivo aqui, pessoal, não é deixar todo mundo habilitado para poder fazer o tipo de teste, escolher qual é o tipo de teste, mas o mais importante, qual é o tipo de teste que é indicado para cada momento ou fase da doença, né? Então, vocês entenderem o porquê que às vezes a gente pede, espera mais um dia, ou espera 2 dias, porque a gente vai ver que antigamente, logo quando saiu o Covid-19, né, lá no final de 2019 na China, a gente não conhecia muito, então tinha apenas um teste. Hoje a gente tem uma gama maior de teste, né? Mas a gente precisa entender qual é o objetivo de cada teste para entender o porquê que a gente recebe algumas orientações, como o Luzano falou, né? Por que eu tenho que ficar tantos dias antes de fazer? Por que agora eu não posso fazer? Eu tenho que fazer depois de tantos dias, tá? Então, a gente vai trazer essas informações para vocês. Por favor, quem tiver dúvida, eu não vou conseguir ver vocês quando eu começar a projetar aqui a apresentação, mas põe a pergunta no chat ou no final da nossa conversa aqui, vamos fazer assim, né, do nosso bate-papo, que aí permite que todos façam parte dessa apresentação, a gente tenta sanar aí toda e qualquer dúvida, porque o nosso objetivo é tentar esclarecer o máximo. Por quê? Quando a gente entende o porquê daquilo que a gente está fazendo, a gente tem mais responsabilidade, né? Então, quando a gente não entende, a gente fica meio na dúvida, então a gente não sabe muito bem o que fazer, tá? Então, eu vou projetar aqui, se alguém puder depois falar aí para mim que a apresentação apareceu, porque eu não consigo ver mais. Estão vendo, gente, a apresentação? Ainda não, Bárbara. Só um minutinho, então. E Ok. agora? Então, tá. Então, como o Lisandro falou, hoje aí, né, na CIPATR de vocês, esse ano é bem atípico, né, Lisandro? A gente está falando de um tema que não era muito comum, né, a gente falar em outras
só que esse ano a gente entendeu, né, diante de toda essa pandemia que a gente viu, né, que acontece no mundo inteiro, a gente está falando desses assuntos também, né, que passou a ser uma realidade nossa. Infelizmente, gente, veio para ficar, né, só que com o passar do tempo, assim como veio aquela gripe suína, né, que é H1N1, H2N2, com o tempo, né, a gente vai conseguir passar naturalmente aí pelo decorrer dos anos, né? Então, hoje a gente vai bater um papo melhor sobre quais os tipos de testes que atualmente existem e quais as diferenças, e o mais importante, quando eles são indicados, tá? Então, a gente começa falando aqui, o que a gente vai estar falando aqui hoje, né? Então, a gente vai estar falando aqui hoje dos tipos de amostras que a gente pode estar coletando esses testes para detectar o coronavírus, tá? Mais especificamente o Covid-19, porque ontem a gente viu que já existia o coronavírus lá na década de 40, porém agora a gente está falando especificamente do Covid-19. Quais são esses testes? Os testes que tem a amostra, né, para o anticorpo e como a gente interpreta o resultado, né? Qual o significado? Porque muitas das vezes a gente tem um resultado na mão e a gente não sabe o que ele está dizendo ali e também não levou para um profissional de saúde. A gente faz uma interpretação equivocada daquele resultado, tá bom? Então, referente aos tipos de amostras, atualmente a gente tem 3 tipos de amostra que a gente pode estar fazendo os exames para detectar o Covid-19. Lá em março, quando a gente começou a pandemia, a gente só tinha aquele primeiro tipo de exame ali, ó, que era da secreção nasofaríngea, que pega toda essa parte aqui, ó, do nariz até o início da garganta, né? Então, esse é um tipo de exame que pode ser feito e foi o primeiro. Existe o segundo ali que a gente extrai através da saliva. Então, a pessoa, ela expele, né, dentro de um recipiente, tipo aquele dali, a saliva, existe uma quantidade mínima para estar colocando. E também hoje já existe exame de sangue, né? Então, com o passar do tempo, como a gente disse ontem, os cientistas vão entendendo melhor como que é o vírus e assim também vão entendendo e dando opções de como pode ser feito. Mas existe indicação para cada um desses exames e também em cada fase da doença, tá? Não sei se alguém aí já teve que realizar algum desses exames. O mais comum é o primeiro aí, que é o da secreção nasofaríngea, que é a secreção no nariz mesmo, né? O pessoal fala catarro, meleca, é realmente nessa secreção, né? E é um exame bem incômodo, né? Quem já teve aí, infelizmente, que fazer, ele não pega só essa parte do nariz, né? Ele tem que vir até a parte final do nariz, com o início da garganta, então é muito, muito ruim realmente fazê-lo. E é o que mais aplica hoje, ainda é o mais aplicado no mercado, tanto do Brasil quanto internacionalmente falando. Tá? E a gente vai falar um pouquinho de cada tipo desse exame e quando que ele é indicado. Então, a gente vai começar aí com esse teste que a gente falou, né? Que é o teste de secreção nasofaríngea, né? Então, o teste que a gente colhe do nariz até o início da garganta. E qual o objetivo desse exame? Eu encontrar vírus ou fragmento dele, ou seja, é eu pegar o vírus na fase ativa, na fase de transmissão da doença, né? Não sei se vocês sabem, mas o vírus ele demora em torno de 5 a 7 dias para ele percorrer, quando ele entra nas nossas vias aéreas, para ele percorrer esse espaço aqui e sair da garganta e ir tanto para o estômago ou para o pulmão, ele demora em torno de 5 a 7 dias. Por isso que é feito esse exame nessa região, tá? Então, ele é o mais indicado e ele pega o vírus vivo, vamos se dizer assim, né? A gente consegue, através desse exame, interpretar se o DNA do vírus, né? Que é o famoso aí, o PCR, né? Que é justamente analisar a proteína que tem dentro do DNA do vírus, né?
não é só a gente que tem DNA, os vírus, eles também têm DNA. Esse teste, gente, ele é considerado um teste padrão ouro de confiabilidade. Ele tem mais de 90% de efetividade no seu resultado, quando indicado e realizado no momento certo da doença, tá? Ele tem um tempo maior, antigamente aí demorava-se até 7 dias para liberar esse exame, não porque ele demora 7 dias para fazer, né? É porque tinha um volume muito grande de exame e não dava-se, era pouca pessoa para fazer a análise, né, desse material, né? Porque eles pegam esse cotonete, passam essa secreção que tem no cotonete numa lâmina, colocam um reagente ali para quebrar o RNA, para ver o DNA do vírus, e eu preciso de uma pessoa para interpretar, e essa lâmina precisa de um tempo para descansar, vamos falar assim para vocês entenderem. Então, quando começou aquela pandemia que teve um aumento, né, a primeira onda, a segunda onda, então aumentou muito, mas hoje é possível até com 24 horas, 48 horas no máximo, se não tiver um volume grande, você já ter o resultado desse exame, tá? E qual é a desvantagem de realizar esse exame? Quando a gente fala de exame, nós estamos falando de diagnóstico de doença, onde o médico ele vai pegar o resultado desse exame e vai dar um diagnóstico. No caso, se a pessoa está contaminada com o Covid ou se ela não está contaminada com o Covid, né? Então, quando a gente fala aí de 48 horas ou quando a gente fala no pico da doença de 5 a 7 dias para ter o resultado, a gente está falando de muito tempo, então é muito tempo, entre aspas, perdido, né, que o médico já poderia ter iniciado o tratamento, né, mas como eu falei, hoje já existem reagentes que façam essa análise do DNA com menor tempo. Ele é um exame caro, tá, ele não é um exame barato, igual quando a gente vai fazer exame de DNA de paternidade, né? É um exame caro, porque quando você vai estudar a característica do DNA, seja de uma pessoa, seja de um vírus, esses reagentes são caros, né? Então é um exame caro e às vezes ele não tem disponível em todas as localidades. Não somente porque ele é caro, mas às vezes, dependendo do laboratório, ele não tem tecnologia o suficiente para poder interpretar o exame, porque, como eu falei para vocês, não necessariamente eu ter o exame, mas se eu não tenho o equipamento, ou se eu não tenho a pessoa, a estufa onde eu vou botar esse material na temperatura adequada para que a gente possa fazer essa análise, não adianta, ele vai me dar um resultado que a gente fala que pode ser um falso negativo, tá? Mas ele é hoje o que mais é realizado no Brasil e no mundo, e ele também é o que tem maior confiabilidade, né? Ou seja, a chance desse resultado dar errado, dar um resultado errado, é muito pequena, é menos de 10%, tá? Ele analisa o antígeno. O que seria o antígeno, gente? De uma forma bem simples, assim, para todo mundo entender, o vírus vivo, né? Porque antígeno é a molécula, né? É um ser, é um organismo vivo que está dentro da gente. Então, é o vírus. E quando a gente fala em anticorpos, é material que o nosso organismo produziu em cima desse antígeno. Então, ele pega na fase inicial, ele vai verificar a presença do vírus, né? Então, nesse caso, ele tem uma menor sensibilidade, porém, ele tem uma acessibilidade muito mais ágil e rápida para fazer a análise. Qual é a atenção que a gente tem que ter para fazer esse exame, o profissional médico ou enfermeiro da unidade de saúde indicar esse teste? A pessoa, para fazer esse teste, ela tem que estar entre o terceiro e quinto dia de sintoma. Lembra que eu falei que o vírus ele demora de 3 até de 5 a 7 dias para poder descer aqui? Então, se eu faço no comecinho, ele está muito pouquinho. Lembra que ontem a gente falou da carga viral? Quando no começo da doença tem uma quantidade pequena de vírus, ele ainda não conseguiu se multiplicar dentro do nosso organismo. E quando passa esse período de dias aí, é onde a gente vê que tem a maior concentração de vírus nessa região. Por isso que ele é indicado fazer
Quando a gente faz antes do terceiro dia ou depois do quinto dia, essa confiabilidade de 90%, ela pode diminuir, ela pode chegar a 75%, ela pode chegar até 50%. O que isso significa? Dá um resultado principalmente falso negativo, ou seja, dá um resultado que você não está com Covid, mas você pode estar com Covid. A diferença é que, como você fez fora do que é indicado, a carga viral já não está grande nessa região, ela já está grande em outras partes do corpo, por exemplo, e eu não consigo detectar. E às vezes a gente fica tranquilo, assim, eu não estou. Por isso que é importante você sempre, quando tem um resultado, levar para um profissional de saúde, que ele vai avaliar todo o contexto e vai te indicar o que você precisa ser feito. Esse resultado significa o seguinte: você está com o vírus ativo. O que significa você estar com o vírus ativo? Você, além de estar contaminado, pode contaminar outra pessoa. Por isso que quando dá resultado positivo, nesse tipo de exame que a gente faz, é indicado, além do tratamento que o médico vai indicar para você, dependendo dos sintomas que você está apresentando, ele vai te indicar o isolamento. Porque significa que o vírus está entre o seu nariz e sua garganta, e através da fala, através do espirro, da mão que você leva na boca, você pode estar contaminando outras pessoas. Então, por isso que é indicado o isolamento quando você tem esse resultado positivo. Desculpa. Tá bom, pessoal? Vamos passar agora para o outro tipo de teste de acordo com a amostra, que é o da saliva, né? Só um minutinho, gente. Voltando nesse teste aqui, que é o PCR, como a gente falou, né? A ciência ela vem estudando cada vez mais sobre o COVID, né? Hoje, em alguns laboratórios mais privados e de acesso restrito que o plano de saúde não cobre, porque esse daí o SUS oferece e o plano de saúde cobre. Hoje a gente também já tem no mercado o RT-PCR. E qual é a diferença desse? Esse daqui que a gente está vendo, que é o PCR, ele, através do reagente, ele vai quebrar a molécula de RNA do vírus para analisar o DNA. Então, por isso que ele demora um pouco mais de tempo para poder a gente ter o resultado. Esse teste RT-PCR, ele permite a gente já ir direto do DNA. Então, você elimina aquela fase de quebrar o RNA para poder você ver o DNA do vírus. É a mesma precisão, é a mesma confiabilidade de 90%, porém você encurta o tempo, né? Então, aqui, se às vezes a gente pode levar até no máximo 72 horas para ver o resultado, esse outro que eu acabei de falar, você consegue até em 2, 3 horas ter o resultado, mas vale ressaltar, é um teste que não que ele só tem na modalidade particular, o SUS não oferta e nem o plano de saúde oferta, porque ele é muito mais caro do que o PCR, né? Mas já é um que também já está disponível aí, que dá para a gente ver o vírus na fase de infecção, tá? Quando a gente fala aí dos testes que dá para ser feito pela saliva, né? A gente também consegue encontrar o vírus ativo, né? É aquele que eu falei anteriormente, né? Vai mostrar para a gente que a gente está com a doença e está na fase de infectar outra pessoa. Qual é a diferença desse para o outro que eu acabei de falar, que é o PCR, que todo mundo já ouviu falar, ou a grande parte da população já fez? Ele é menos agressivo. Enquanto um outro, a gente tem que introduzir o cotonete aqui no nariz, até o finalzinho, ele vem na garganta da gente mais ou menos até essa região, e depois passar um cotonete na boca da gente, bem lá no finalzinho da garganta, esse já não é tão agressivo, porque o outro incomoda muito, né? Esse daqui ele não é tão agressivo, né? A pessoa ela vai ter, lógico, tem todo um preparo, a pessoa não pode dar um exemplo aqui, tá, gente? Ter feito Cepacol antes e ter limpado a boca com um monte de coisa, né? Tem todo um preparo para não ter fatores que venham a interferir no resultado desse exame. A pessoa ela vai ganhar um dispositivo tipo aquele que está ali na imagem e ela vai ter que
literalmente cuspir ali dentro, né? Mas não é um cuspizinho, é aquele cuspe que a gente puxa lá de dentro, sabe? Aquele assim para cuspir. É mais ou menos assim, né? Mas ele é menos agressivo, tá? O objetivo dele ele tem o mesmo grau de confiabilidade, que varia aí até 90%, tá? Também permite ver a parte do DNA do vírus, né? Então, vou quebrar ali o RNA para analisar o DNA, para eu descobrir se é COVID ou qualquer outro tipo de vírus, né? Como no caso aqui o reagente que é utilizado é o do COVID-19, então se der negativo, você pode até estar passando por uma infecção viral, mas não por COVID. Por exemplo, pode ser um H1N1, uma gripe, algo do tipo assim, tá? Qual é a desvantagem desse exame? Ele ainda não tem disponível em todas as localidades, em todas as unidades de saúde, em todos os planos de saúde, hospitais. Ele é bem restrito e também ainda não é coberto pelo plano de saúde, né? Bárbara, poxa, mas você está falando tanto de exame aí que ainda não é coberto? Porque, gente, para ser coberto pelo plano de saúde, a Anvisa, a Agência Nacional de Saúde, ela tem que ter um processo, né, de registro desse exame, análise desse exame, e o custo que vai ser repassado para nós, né, que faz a utilização disso. Então, a desvantagem do salivar para o PCR, né, que é da secreção, né, vamos falar assim, né, do catarro, né, da melequinha que a gente faz, a diferença exatamente é que é a forma da coleta, né, porque o método de análise é o mesmo, ele é menos agressivo na questão de incômodo, e ele pode ser feito até 7 dias de sintoma. O outro, a gente prioriza entre o terceiro e quinto dia. Bárbara, mas eu já fiz esse teste com 7 dias até 12 dias. Existem laboratórios que na sua metodologia diz que no máximo em até 10 dias, mas passou de 5 dias, aquela porcentagem de 90% de confiabilidade vai caindo de 90 para 85, 80, 75, até ter 0% de confiabilidade, porque o vírus já saiu dessa região aqui, tá? Então, esse vírus também, ele é indicado para a fase aguda da doença que a gente fala, né? Por isso é importante, gente, quando a gente apresenta os sintomas, a gente falar com maior precisão possível quando que iniciou os primeiros sintomas. E ontem a gente viu quais são esses sintomas, que não é necessariamente tosse, espirro, dor de garganta. Pode ser uma diarreia, pode ser uma náusea, pode ser uma dor nas costas, na barriga, na panturrilha, né? Então, a gente tem que ter uma memória um pouco mais fresca na hora de relatar, porque se eu falo a data errada de quando começou o meu sintoma, eu posso ter indicação não mais adequada do exame, consequentemente um resultado falso negativo. Tá bom, pessoal? Mas esse teste aqui também permite ver se eu estou com o vírus e se eu estou na fase de transmissão. Por isso que é importante, enquanto o resultado não saia, a gente ficar em isolamento. Porque não significa só que eu estou doente. Esse exame vai falar que eu também ainda posso transmitir a doença. Por isso que é importante nesses exames que a gente está falando, tanto do PCR, que a gente falou anteriormente, quanto esse do teste salivar, eu manter o isolamento até que o resultado saia, tá? Porque eu tô na fase da doença e da transmissão da doença, tá bom, pessoal? Existem também, como a gente viu lá, os testes já com amostra de sangue, só que ele tem uma diferença grande, né? Qual é a grande diferença? É que ele já é indicado a partir do 7º dia, né? Então, geralmente nessa fase, identifica-se que você teve contato com o vírus, mas a chance de você transmitir a doença já diminuiu. Eu não falei que acabou, já diminuiu, porque ele saiu já dessa região, tá?
ele já saiu dessa região. Como a transmissão é principalmente pelas vias aéreas, então a chance de transmissão diminuiu, tá? Ela não ainda eliminou, tá? Então, como o próprio nome diz, né, teste de sangue, a amostra desse exame é feita através de coleta de sangue, é igual quando a gente vai tirar sangue realmente para fazer hemograma aí, né, o exame de sangue que a gente faz em periódico, a gente faz para fazer um check-up todo ano. E nesse caso, a gente não analisa mais o antígeno, que é o vírus vivo. A gente já vai analisar o anticorpo. O que seria o anticorpo, Bárbara? É o produto que o nosso corpo produziu para combater aquele vírus. É a nossa defesa. Eu falo que são os nossos soldadinhos, né? Então, a grande diferença aqui é essa. Os 2 primeiros exames que a gente falou, ele analisa o vírus vivo dentro da gente. Esse exame de sangue, ele já vai analisar a resposta que o nosso corpo deu frente àquele vírus que entrou para a gente. Por isso que é indicado fazer após o 7º dia, porque é o tempo que o nosso sistema imunológico tem para produzir o anticorpo, tá bom, pessoal? Ele é um exame indolor, né? É uma picadinha, para alguns aí muito doloroso, que tem gente que não pode ver agulha, né? Seja homem, seja mulher, ver agulha, né? Até desmaia, mas ele não dói, ele é feito em laboratório. O exame, o resultado desse exame, ele não demora, ele tem um resultado rápido, ele pode ser entregue dependendo do volume que o laboratório tem de análise para fazer, ele pode ser entregue aí no mesmo dia ou no máximo aí em 24 horas, tá? E ele indica aquilo que eu falei para vocês, que você teve contato com o vírus, mas é preciso a gente continuar fazendo monitoramento para saber se você está na fase ainda de transmissão ou não, tá? Então, a gente deve analisar cada caso. Ah, Bárbara, eu fiz o de sangue, o meu deu negativo. Ah, então eu estou liberado? Não. Por isso que a gente faz todo o monitoramento, faz um monte de pergunta, caso, né, alguém aí de vocês já passou, infelizmente, por essa situação, teve o contato da nossa equipe de saúde, então a gente faz assim, o pessoal deve perguntar, né? Vocês viram a vida da gente do avesso, a gente faz um monte de pergunta para tentar diminuir o máximo de chance possível para ter a segurança de falar, olha, você pode voltar ao convívio social com a família, sempre continuando usando máscara, utilizando todas as medidas de precaução, ou não, você precisa ainda, porque muitas das vezes, gente, vocês não sabem dizer ao certo quando começou o sintoma. E a gente sabe que o vírus aí, a pessoa fica no processo aí da doença, desde quando ela adquire a doença até o processo de não transmissão da doença, ele pode aí variar do 10º ao 14º dias, né? Ah, mas eu já ouvi dizer que a partir do 7º dia, em alguns casos ainda muito preliminares, o Ministério da Saúde, junto com a Organização Mundial da Saúde, estão fazendo estudos, alguns estudos já mostraram isso, mas ainda não está uma prática adotada em 100%. É analisado cada caso, né? Como a gente falou ontem, é uma pandemia, então a gente tem que ter muita cautela na hora de fazer o monitoramento desses casos para que não coloquemos outras vidas em risco, tá? Então aqui eu já vou analisar o anticorpo, a defesa que o corpo fez para combater aquele vírus. Então, eu não estou conseguindo ver vocês, eu estou seguindo, tá, gente? Se alguém tiver alguma dúvida, no finalzinho a gente fala. E os famosos testes rápidos, né? Então, a gente falou dos testes de secreção do nariz e garganta, a gente falou aí dos testes que a gente faz da saliva, a gente falou do exame de sangue que a gente colhe lá na veia, e tem os testes rápidos, né? Tanto o PCR quanto o salivar tem 90% de efetividade. O teste de sangue, ele varia aí de 75% a 85% de confiabilidade. Por quê, Bárbara? Como a gente falou aqui que a gente analisa o anticorpo, dependendo
do reagente colocado para analisar o resultado daquele exame, que o reagente vai analisar se você teve uma infecção viral por Covid. Então, dependendo da fase que você esteja na doença, porque às vezes a pessoa falou erradamente, já tem mais de 7 dias, às vezes não tem, teve 10 dias, já tem 8, porque não imaginava que aquela dor de barriga que ele teve podia ser Covid, então ele nem imaginou, então ele não contou aquele dia. Então, ele vai identificar através da coleta de sangue que você está com anticorpo positivo, mas não necessariamente do Covid. Pode ter sido, por exemplo, do vírus da gripe, do H1N1, H2N2. Por isso que a gente coloca aqui, cada caso tem que ser analisado. Por quê? Se ele der um resultado aqui, reagente ou indeterminado, pode ser que foi feito fora do prazo e a gente precisa analisar cada um, tá? Por isso que a confiabilidade desse teste, ela é um pouco menor do outro, que eu vejo o vírus. Aqui eu tô vendo o que o meu corpo produziu de anticorpo do vírus. E ontem a gente viu que depende muito da carga viral, da quantidade de vírus que a gente teve, da agressividade da doença que eu tive. Então, quanto mais sintomas leves, menos sensível vai ser o exame. Então, quanto mais sintomas graves, né, no sentido não só de letalidade, ter ficado internado, mas ter sintomas mais graves, ficou chumbado na cama, teve muita febre, aonde o nosso corpo teve que fazer muito esforço para combater e eliminar esse vírus, aí a sensibilidade aumenta um pouquinho. Por isso que a confiabilidade desse exame ele é diferente do anterior, tá bom? E o teste rápido, gente, a sensibilidade é menor ainda. Então, esse teste rápido, ele pode ser por pesquisa de antígeno, que aí a gente consegue fazer esse teste rápido com swab, né? Mas não pegando toda a região aqui que a gente faz, o PCR, que aí você vai analisar aí, de uma forma o antígeno, ou seja, eu não estou avaliando o anticorpo, eu estou avaliando o vírus. Esse resultado, ele é rápido, tá? Ele pode ser, ele é utilizado muito em pronto-socorro, tá? Ele tem uma confiabilidade maior, ele tem uma confiabilidade aí que varia, né, dependendo do laboratório aí de 75% a 80%, né? Então, é para aquelas pessoas que chegam no hospital com sintomas bem graves, com falta de ar, que não é indicado o exame de sangue naquele momento, e o PCR, aquele que faz mais agressivo, o resultado demora mais, esse consiga, às vezes, até em 30 minutos, 1 hora, mas lembrando que todo teste rápido, independente do resultado, se der negativo, principalmente, ele precisa ser repetido entre o PCR ou de sangue, dependendo do tipo da quantidade de dias que você está doente. Esse teste rápido, gente, ele é mais indicado para profissional, para quem está em atendimento hospitalar, para dar um norte para o médico começar o tratamento, tá? Mas ele sempre vai precisar ter uma conta-prova, que a gente fala, né? Um outro exame com uma confiabilidade maior para poder, de fato, fechar o diagnóstico. Mas eu tenho o do antígeno, que é de cotonetezinho, e você faz o teu exame, e tem aquele que é do anticorpo, que você fura o dedinho, igual fazer uma glicemia ali para quem tem diabetes, que aí, nesse caso, você analisa o anticorpo que o seu corpo teve. Então, a gente tem interpretações com confiabilidade diferente. O de cima, que é o antígeno, tem uma confiabilidade aí maior, né, que pode aí chegar até 80% e ser um direcionador para o médico fazer a condução do tratamento. O teste rápido da pontinha do dedo, que a gente encontra aí hoje em farmácias, que as pessoas apresentam um sintoma, vai lá e faz, deu negativo, eu tô livre, eu posso fazer o que for. Não, eu brinco que não dá para brincar de Elsa nesse negócio desse exame teste rápido, não, que é o livre estou. Não, por quê? Mais uma vez, esse de furar o dedinho, ele vê anticorpo. O nosso corpo precisa de pelo menos 7 dias para produzir anticorpos. Só que para eu detectar no sangue periférico, que é o que a gente fala, né, que está aqui na pontinha dos dedos,
O indicado mesmo é que a pessoa faça aí depois do 20º dia que ela acha que ela teve contato com o vírus. Se ela fizer num intervalo inferior do que isso, o resultado ele pode dar falso negativo, tá? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com esses testes rápidos, né? Que a gente às vezes, por exemplo, eu quero ir na casa da minha mãe, eu quero ir visitar um conhecido, enfim. Aí eu vou lá e faço esse teste rápido na farmácia, deu negativo, eu tô livre, eu vou com a consciência tranquila. Não é assim, pessoal. Não é assim. Esse exame da pontinha de dedo, olha só, ele tem uma chance de erro de 75%. Né? Ou seja, ele só tem uma confiabilidade no resultado de 25%. Ele só é feito quando você quer testar em massa aquela quantidade de pessoas, né? Que aí você vai ter certeza de quem teve Covid e não quem está ou possa estar com Covid, né? E o grande objetivo do teste é você identificar quem está com Covid e que pode estar transmitindo para alguém, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com esses testes que a gente faz, bem como a análise. Por isso que todo teste que você realiza, é necessário um profissional de saúde analisar para poder te dar o direcionamento correto das medidas que você precisa estar tomando. E lembrando que quando eu falo de PCR, que é o cotonete no nariz, o de saliva, né, e o antígeno do anticorpo e antígeno do sangue, eu posso está na fase aguda da doença, transmitindo a doença. Por isso que eu preciso fazer o isolamento, como é indicado quando a gente faz o contato com vocês, tá? Então, a gente tem que tomar muito cuidado, principalmente com esses testes rápidos, porque às vezes, né, é vendido assim pra gente, né? Vendido, modo de dizer, né? Na farmácia, vem e faça e saiba se você não está com Covid. Aí você vai lá, deu negativo, mas esteve ou está com Covid que não foi capaz de ser identificado no exame, não é porque coletou errado, não é porque a técnica foi errada, é porque você fez fora do que é indicado, e às vezes você vai lá ver sua mãe que você queria ver um conhecido, e acaba transmitindo, aí você fala, poxa, mas o meu teste deu negativo, deu um falso negativo, que a gente fala. Então, a chance desse resultado aí da pontinha do dedo, do rato, dar um falso negativo é muito grande. Resumindo, todo teste rápido, o do cotonete, que é o de cima, ele tem uma probabilidade maior de dar o resultado correto, mas todo teste rápido, ele só serve para definir a conduta imediata do médico, que independente do resultado, se for positivo ou negativo, ele vai ser repetido para poder ter a certeza se a pessoa está ou esteve com Covid, tá bom, pessoal? Ele precisa ter uma contraprova que a gente fala. E a gente tem aí, né, esses testes aí, tanto rápido e sorológico, a gente analisa o famoso IgG e IgM para o Covid, né? O que seria isso? Eu vou tentar explicar de uma forma bem simples para que todos nós entendemos, né? Como a gente falou, o anticorpo, o nosso corpo produz para combater alguma doença, né? Então, dentro da gente, a gente tem um sistema imunológico que está preparado para quando entrar algum organismo que ele não reconhece e combater ele. Seja um vírus, uma bactéria, um fungo, igual quando a gente cai e machuca, né? Quando a gente cai e machuca, fica raladinho, aí você já reparou que logo vai ficando vermelho, aí vai ficando amarelinho. Isso é o sistema imunológico trabalhando, combatendo, para não deixar aquela infecção crescer. A mesma coisa se dá quando a gente tem a contaminação pelo vírus, por exemplo, do Covid. Nosso sistema imunológico vai todo em cima daquele vírus para combater ele. O resultado disso é anticorpos, ou seja, que nem a vacina. A vacina, ela é feita aí com a grande maioria de vírus atenuado ou vírus morto, que é uma quantidade, entre aspas, né, desse vírus morto ou sem capacidade de reproduzir a doença na gente, que é o vírus atenuado que a gente fala, assim como é a vacina do sarampo, assim como é a vacina do tétano, assim como é a vacina da meningite, do HPV, todas as vacinas são assim, para que o nosso sistema imunológico produza o anticorpo, né?
E como que a gente sabe isso? Através dessas duas proteínas, quando a gente analisa o IgM e o IgG. De uma forma bem simples, quando eu faço o exame, né, de sangue e dá IgM positivo, ou IgM reagente, ou IgM detectado, significa que você está na fase da doença. Você está naqueles 7 primeiros dias, ou seja, você está com vírus e corre o risco de transmitir essa doença para alguém. Por isso que é necessário o isolamento. Quando dá negativo, não detectado, não reagente, significa que você não está com o vírus naquele momento. Não significa isso. Naquele momento você não tem o vírus. Agora, quando dá IgG positivo, detectado, reagente, significa que o seu organismo já produziu anticorpo. Ou seja, você teve contato com a doença, mas não tem mais, porque o IgM deu negativo, e o seu IgG deu positivo. Significa que eu passei pelo processo, tive a doença e meu organismo produziu uma certa quantidade de anticorpos. Você não consegue determinar se ele produziu muito ou pouco, ou seja, se eu pegar outra doença, ele vai combater. Né? Depende muito daquilo que a gente falou ontem, da forma e da agressividade da doença. Tá? E quando dá IgG negativo, você infelizmente não vai poder determinar que você teve a doença e não produziu anticorpo. Ou se você teve a doença e teve anticorpo, né? Então, quando dá IgG negativo, IgM negativo, você sempre vai ficar com aquela dúvida: tive ou não tive a doença? Porque você pode ter tido, mas não ter tido a produção de anticorpo, tá? Então, esse resultado, quando ele analisa aí a proteção da gente, né, os anticorpos, ele serve para mostrar isso. Estou com a doença, estive com a doença e produzi anticorpo ou não, tá bom, pessoal? Por isso que é importante todo o resultado a gente levar para um profissional de saúde para que seja avaliado e somente após a avaliação do profissional de saúde ter a conduta adequada. Posso sair do isolamento? Não posso? Permaneço no isolamento até fechar a quantidade de dias, tá? Não vale só fazer o exame e não ter a interpretação dos resultados juntamente com a clínica que você está tendo. Porque muitas das vezes a gente tem um resultado negativo, mas a pessoa está com febre, a pessoa está com diarreia, a pessoa está com tosse. Então, às vezes, ela fez o exame não mais apropriado para aquele quadro que ela estava, ou ela não soube dizer precisamente, corretamente, a quantidade de dias que começou o sintoma, e aí é indicado fazer um novo tipo de exame. Então, por isso que sempre é importante, independente do resultado, você levar esse resultado para uma análise de um profissional de saúde, tá, pessoal? E aqui só para a gente entender os resultados, porque muitas das vezes as pessoas não conseguem identificar, né? E não é, né? A gente que tem que, vocês que tem que identificar, somos nós profissionais de saúde, mas a gente está querendo trazer como informação para vocês, tá? Então, quando a gente fala aí da presença do vírus, que foi aqueles exames que a gente falou do cotonete, que é o PCR, ou o antígeno, né? Ou seja, o salivar. Quando o resultado aparece assim no laboratório, detectado ou detectável, significa que você está com Covid, tá? Quando aparece assim, não detectado ou não detectável, significa que está negativo. Como a gente falou, tá negativo, eu posso respirar? Não. A gente precisa correlacionar com a clínica, ou seja, com os sintomas que você está apresentando, porque às vezes a pessoa não soube dizer corretamente quando se deu o início do sintoma, e muitas das vezes ela nem apresenta sintoma, tá? E quando dá indeterminado, que em alguns casos dá assim, indeterminado, significa que a quantidade, vamos dizer assim, de carga viral que estava ali na sua secreção, no seu sangue, não foi necessária, não foi quantidade suficiente para poder chegar a um resultado positivo ou negativo. Aí tem que voltar no médico para que o médico faça uma nova avaliação clínica
indique outros tipos de exame. Muitas das vezes não vai poder fazer nem exame de cotonete mais e nem de sangue. Vai ter que talvez fazer um exame de imagem, uma tomografia, por exemplo, para poder fechar ou não um diagnóstico, tá bom? Quando a gente fala lá do sorológico, que é onde a gente vai avaliar a presença de anticorpos, aquele lá, né, do dedinho, por exemplo, quando aparece assim, resultado reagente, significa que está positivo para COVID. Quando aparece não reagente, significa que está negativo. E eu volto a frisar, negativo, independente do resultado, leve para um profissional de saúde para que ele possa analisar com toda a clínica que você apresentou ou esteja apresentando, para de fato confirmar que isso é negativo. Tá? Isso aqui é um direcionador para o profissional de saúde. E a mesma coisa aqui, quando de indeterminado, eu tenho que voltar ao profissional médico para uma reavaliação, porque eu posso ter feito o exame. Sabe aquele negócio? Pessoa errada na hora errada, no momento errado? Às vezes foi o exame não adequado, na hora não adequada, e vai ter o resultado falso negativo. A gente não vai ter resultado falso positivo, exceto naquele do antígeno, que dependendo da carga viral, ele vai detectar que você teve uma infecção viral, mas não necessariamente foi o COVID. Por isso que todo resultado a gente precisa levar para um profissional de saúde avaliar e interpretar ele junto com os sintomas que você está apresentando. Tá bom, pessoal? Aí, aqui a gente traz alguns exemplos só para vocês entenderem, né? Aqui, então, a gente tem um exame que ali, ó, no material, deixa eu ver se dá para vocês verem aqui, ó, no material foi coletado pelo sangue, então é aquele, né, do antígeno, anticorpo que a gente vê, do IgG e IgM, e aqui tá, ó, resultado. Esquece o número, olha aqui, ó, reagente. O que significa resultado reagente? Positivo. Então, quando aparece reagente, significa você está contaminado, você está com Covid, tá? Então, aqui é um exemplo que a gente traz de resultado positivo. E aqui tem o valor de referência que o laboratório utiliza, tá? Para poder falar que é reagente indeterminado ou não reagente, tá? Mas para vocês não precisa se atentar a isso. Foca aqui no resultado, tá bom? E aqui o que a gente quer deixar de mensagem final, né? Todos os testes eles foram desenvolvidos de uma forma muito rápida, devido ao estado de pandemia que o mundo se encontra, né? Então, com isso, cada dia mais, gente, vai se analisando, vai se aprimorando, vai se aperfeiçoando e criando os novos testes. Como eu falei para vocês, lá atrás só tinha do cotonete. Hoje a gente tem aí alguns resultados, né? E o objetivo é que cada vez mais eles sejam mais precisos, que eles sejam menos agressivos, sem ser muito incômodo, e que o resultado tenha a maior confiabilidade possível, tá? Os testes, eles precisam sempre ser indicados e interpretados por um profissional de saúde. Então, eu vou lá na farmácia fazer porque fulano fez, ciclano fez. Não. A gente viu que cada teste é indicado para uma determinada fase, dependendo, né? Eu tenho que estar em isolamento e eu preciso também avaliar esse resultado de exame, tá? Então, tá com sintoma, tá com a dúvida, procure um profissional de saúde, seja do plano, da unidade de saúde, seja aí os profissionais da empresa, né, da saúde, da segurança, para que a gente possa fazer o contato e indicar o melhor exame para você fazer naquele momento. E a gente tem que lembrar que os exames não é a única forma da gente diagnosticar, né? Do médico diagnosticar se você está com Covid ou não, tá? Depende muito também do seu sintoma e do histórico de doença que você tem. Como eu falei, muitas das vezes o médico, para poder fechar o diagnóstico, além do exame de sangue ou cotonete, ele vai te pedir uma tomografia, né? Então, assim, a gente precisa entender que a gente precisa procurar um serviço de saúde se apresentar algum sintoma, né? Não é porque o João fez que eu vou fazer. O João é diferente do Pedro, que é diferente do Luiz.
eles têm histórico de vida diferente, histórias de doenças diferentes, né? A forma de exame que foi realizado é diferente, então a gente não pode se comparar com o outro. Cada um tem a sua clínica, os seus sintomas, sua exposição, e o profissional de saúde, através do histórico de saúde que ele vai coletar de você, ele vai poder te precisar qual é o exame mais adequado para você fazer. E para a gente encerrar, nós vamos ver aí no nosso quiz algumas perguntinhas aí, e eu preciso da ajuda de vocês agora, hein, gente? Primeira perguntinha: existe apenas um tipo de teste que detecta o Covid? Isso é verdadeiro ou falso, pessoal? Eu não consigo ver vocês, eu preciso de ouvir. Vamos lá, pessoal das unidades aí. Existe Vamos lá só um participar. teste que dá para a gente fazer para ver se eu estou com Covid ou não? Não. Falso, muito Falso. bem para quem falou aí, não. Como a gente viu hoje aqui 4 tipos de teste que eu posso fazer para saber se eu estou com Covid ou não. Volto a reforçar. Cada teste ele é indicado para cada fase da doença, mas não existe mais um não. Lá atrás, no ano passado, tinha exatamente um teste só. Só como a gente falou, né? A tecnologia, as ciências, ela tem evoluído e certamente daqui a uns dias teremos mais testes com mais confiança para a gente estar fazendo. Outra perguntinha aqui. Não existe um tempo ideal para realizar o teste. Quanto antes eu realizar, melhor. Ou seja, a hora que eu quiser fazer o teste para saber que eu tenho Covid, eu posso fazer. Isso é verdadeiro ou falso? Isso é falso, hein? Eu ouvi agora um tanto de gente falando e todo mundo acertou. É falso. Como a gente viu, cada exame ele tem uma fase ideal para a gente realizar e assim ter um resultado mais confiável. Se eu não respeito o tempo de cada laboratório, de cada tipo de exame, eu posso ter um resultado não confiável e com isso expor outras pessoas ao risco. Então isso é falso. E a última perguntinha: apenas o resultado negativo não descarta a possibilidade das pessoas estarem contaminadas ou transmitindo o vírus. Ou seja, eu estou com o meu resultado negativo, então isso significa que a possibilidade, né? Eu não posso descartar a possibilidade de eu estar contaminado e transmitir a doença. Isso é verdadeiro ou falso? Eu ouvi um verdadeiro aí, hein? Quem falou verdadeiro acertou. Como a gente viu, se você faz o exame, e dependendo do tipo de exame que você fez, você, além de saber que você está com Covid, você sim pode estar transmitindo a doença. Então, por exemplo, quando eu faço do PCR, né, e dá resultado reagente, detectado, positivo, significa que eu estou com a doença, mas como ele é feito dentro dos primeiros 7 dias, eu ainda transmito a doença. Então, não significa que eu não transmita. Parabéns para quem acertou. Então, é isso, pessoal. Era isso que a gente tinha para trazer para vocês hoje. A gente fica aberta aí às perguntas, mas o principal objetivo que a gente queria trazer aqui é para vocês entenderem que existem vários tipos de exames hoje, que é feito para cada tipo de doença, tá? E eu preciso analisar os resultados junto com a clínica, o sintoma que eu estou apresentando, e como a gente viu que alguns exames detectam que eu estou e eu ainda posso transmitir, a importância de eu seguir as orientações de ficar em isolamento, até passar aquela fase. Estou aberta agora aí, quem quiser fazer pergunta, tirar dúvida. Pessoal, quem tiver perguntas aí pode escrever no chat, ou quem está com o áudio aberto aí pode fazer a pergunta com a voz mesmo. Importante é perguntar. Eu já tenho pergunta aqui para falar, aqui para fazer aqui. Pode fazer. Pode fazer? Pode. A pergunta é a seguinte: no teste do IgG e IgM, pode acontecer, Bárbara, de vir os dois IgG e IgM positivo?
Muito raro, mas pode, principalmente na fase da transição da doença, onde você já está saindo da fase aguda da doença e entrando para a fase mais final da doença, que é a produção de anticorpos. Geralmente, ele vai dar um valor de referência bem próximo, o IgG bem próximo já do término e o IgM bem próximo do valor de referência do término e o IgG bem no iniciozinho, mas não é muito comum, isso é raro acontecer, tá, Lisandro? Geralmente, primeiro dá o IgM positivo e IgG negativo para depois ele se inverter, dá IgM negativo e IgG positivo, mas é possível sim, mas bem raro. Ok, obrigado. A última pergunta, eu não sei se seria bem uma pergunta, mas pelo que você nos passou de orientação, então, Bárbara, o isolamento após o início dos sintomas é fundamental para o resultado do teste, correto? Corretíssimo. Enquanto a gente não tem o resultado, é extremamente indispensável, nem importante, é indispensável manter o isolamento social, porque como a gente viu, dependendo do resultado, além de eu estar doente, eu posso estar transmitindo para outra pessoa. Então, somente com o resultado de exame analisado com a clínica, o profissional de saúde vai poder falar assim, continua no isolamento ou não, você já pode sair do isolamento. Isso é muito importante quando você fala isso, para os nossos colegas que estão na fazenda, que se sentirem algum sintoma, procurem os técnicos de segurança, procurem os técnicos de enfermagem e relatem os sintomas. Não deixem de informar esses sintomas, né? Porque se eu falar, vou ir para isolamento. O fato é que se não falar e você estiver com o vírus, você pode levar outros colegas, né, a uma condição aí de exposição a essa doença, né, Bárbara? Isso é muito sério, Lisandro, que você está falando, né? E é uma responsabilidade nossa, né, enquanto ser humano. Por quê? O exame ele serve para o médico te dar um diagnóstico, se você tem uma doença ou não. No caso, a gente está falando do Covid. Então, se eu não falo isso para ninguém, omito, porque aparentemente eu estou bem, o que acontece? Eu não vou ter o diagnóstico médico. Eu posso ter a doença agravada porque o vírus vai reproduzindo e aparentemente eu estou bem. E de um dia para o outro, de uma hora para outra, eu dou aquela chumbada e quando eu vou ver, eu estou com uma pneumonia muito grave, eu estou muito doente. E o principal, você pelo menos transmite, tem estudos que mostram que pelo menos você transmitiu aí para umas 10, 15 pessoas. Né? Então, a gente tem que tomar cuidado, né? Porque eu posso agravar o meu quadro de saúde, porque eu não vou ter tido o diagnóstico, então eu não iniciei o tratamento que o médico indicou para mim, né? E o mais importante, gente, eu contaminei mais. Por isso que a gente está nesse cenário de pandemia mundial, né? Justamente por conta disso, porque a gente não respeita o isolamento e aí eu tô bem. Se eu estou bem, o João vai estar bem, o Pedro vai estar bem. Só que o Pedro, às vezes, tem uma diabetes, que eu vi ontem, né? Tem uma obesidade. E em mim, que não tem nada, pode ser que não deu nada. Mas nele, com certeza, pode ser um pouco mais grave. Bárbara, isso pode ser uma dor de cabeça. É uma gripezinha que trancou meu nariz hoje e amanhã já vai estar bom, né? Exatamente. Sabe o que eu costumo dizer, usando para os nossos pacientes? Em tempos de pandemia, eu não posso deduzir que é minha sinusite que atacou, que é minha alergia que atacou, ou que foi o produto que eu usei para passar o pano no chão que atacou minha alergia. Em tempos de pandemia, qualquer daqueles sintomas que a gente falou ontem, nariz escorrendo, dor de cabeça, aquela coceira, dor na garganta, dor de barriga, náusea. Não é um momento da gente falar, foi algo que eu comi, ou foi o sol que eu fiquei, por isso que eu tô com dor de cabeça. Não é momento para isso. Por isso que a gente fala, procure as pessoas certas, os profissionais de saúde, fala, olha, eu tô tendo isso e isso. Deixa que o profissional de saúde faça a avaliação, indique o exame mais adequado para você fazer, para que a gente tire essa dúvida. Se você esteve
ou se realmente você não tem. Ok, muito bem. O Adriano, lá da unidade São José, tem uma pergunta. Adriano, qual é a sua pergunta, Adriano? Bom dia. Bom dia, Adriano. A sua voz está bem baixa. Bom dia, Lisandro, tá ouvindo? Está bem baixinha, pode falar. Lisandro, sempre acontece na unidade, no primeiro dia, o sintoma é aparecer a pessoa com uma tosse seca ou uma falta de paladar. Já é recomendável que já isole essa pessoa no primeiro dia ou acompanhamento no segundo dia, já com mais alguns sintomas de dor de cabeça, vindo a surgir. Deixa eu ver se eu entendi. A pessoa apresentou sintoma de uma tosse seca e perda do paladar, correto? Correto, no primeiro dia. No primeiro dia. Então, aí se é adequado ela já fazer o teste nesse primeiro dia? Isso? Não, vamos formular a pergunta. No primeiro dia, a pessoa geralmente aparece com uma falta de paladar, uma tosse seca. A recomendação, eu já isolo essa pessoa ou espero mais um dia pelo outro, esse sintoma permanecer. Caso eu tenha que isolar ele numa casa, né, na unidade ou na fazenda, nesse primeiro dia ou já no segundo dia. A partir do momento que a pessoa relata que ela apresentou algum sintoma que pode estar correlacionado com o Covid-19, ela tem que ser isolada. Ela tem que ser isolada, aí o profissional de saúde vai fazer o monitoramento, vai fazer a triagem e através da triagem com o exame vai dar o desfecho, se ela continua em isolamento ou se esse isolamento ele pode ser descartável. Lembrando que a perda do paladar, que é bem característico do Covid, geralmente ele não acontece no primeiro dia da doença, não. A perda do paladar, os estudos mostram que a maioria das pessoas apresentam a partir do 3º ao 7º dia, né? Então, por isso que é importante, qualquer sintoma que a pessoa apresentar, procurar o profissional para a gente fazer o rastreamento, o monitoramento, indicar o exame mais adequado para poder a gente descartar ou não. Em alguns casos, como a pessoa já vem bem tarde e não é indicado nenhum exame, vai ser indicado a gente continuar monitorando a pessoa para ver se ela vai apresentar algum outro tipo de sintoma e só poder fazer o sorológico lá na frente, né? Então, acontece muito isso, né? As pessoas, às vezes, relatam, quando a gente vai fazer a entrevista de saúde, fala, mas eu já estou há mais de 10 dias com esse sintoma. A gente viu que a maioria dos exames tem que ser feito até o 7º dia, porque depois disso pode dar um falso negativo, ou depois de 15, 20 dias. Então, às vezes, não dá para a gente fazer o teste, mas você vai ter que ficar no isolamento que você está dentro do período da janela imunológica ainda de transmissão da doença. Então, às vezes a pessoa fala, mas eu estava com sintoma e não pude fazer o exame, né? Porque já passou da fase daqueles principais exames. Aí eu vou ter que fazer só o IgG, o IgM, mas tem que depender aí de 15, 20 dias, né? Então, por isso tem que ir imediatamente. Eu falo assim, na dúvida, gente, procura o técnico de segurança, procura o seu supervisor para que a gente descarte, né? Porque hoje tem sintomas, gente, completamente diferentes de gripe. Então, às vezes, você está com uma diarreia e você não tem ideia que aquela diarreia pode ser do Covid, né? Então, por isso que é importante, qualquer sintoma, você procurar um profissional, procurar o seu supervisor, o segurança, a enfermagem do trabalho aí, para que a gente faça a investigação. Bárbara, tem uma pergunta aqui no chat aqui que fala o seguinte: Bárbara, estamos entrando nessa época de frio. Ontem os resfriados chegam com tudo. Os sintomas são parecidos, sim, com o Covid, certo? A orientação é procurar atendimento médico ou se isolar e esperar outros sintomas. Muito boa pergunta, Adriana. Estamos chegando aí numa fase crítica do ano, né, onde começa aí os resfriados, a gripe,
E os sintomas são parecidos? Sim, são parecidos. Como a gente falou, no momento a gente não pode falar, é gripe, não necessariamente gripe, é sinusite, é alergia. Não dá para a gente fazer isso. Então, apresentou, principalmente agora, mas independente da época do ano, apresentou alguns daqueles sintomas que a gente falou. Vou reforçar: espirro, tosse, dor de garganta, dor de cabeça, dor no estômago, náusea, dor no peito, aquela coceira na garganta, diarreia. Apresentou qualquer um desses sintomas, o recomendado: isola, comunique aí ao profissional, se você estiver trabalhando, né? Comunique aí o profissional. Já vai ser indicado para você o isolamento até que algum profissional de saúde faça aí a entrevista de saúde, faça para a gente tentar eliminar e indicar você para o melhor resultado, exame que você precisa ser feito. Mas é isso. Estou aqui, de repente comecei a espirrar. Vou continuar a trabalhar porque eu acho que foi uma alergia. Não. Qual é o nosso papel quanto cidadão, quanto colaborador? Procurar um profissional e falar: Luzandra, é porque eu não estou vendo outro nome, tá, Luzandra? Luzandra, eu comecei a espirrar hoje, o que eu faço? Aí ele vai acionar a equipe de saúde vai fazer contato, vai fazer toda uma investigação e, dependendo da investigação, ela vai te dar a orientação correta que você precisa fazer, tá? Ok. Respondida a pergunta, Adriana? Ok, obrigado. Teve uma outra pergunta aqui que eu não estou conseguindo ler, da Ivanete. Teve sim. Olha só, a pergunta da Ivanete é o seguinte: não tenho nenhum sintoma e preciso fazer uma viagem. Qual seria o teste mais indicado neste caso? Então, o que o Ministério da Saúde, né, seguindo as orientações da Organização Mundial da Saúde, recomenda? Que se de fato você precisa fazer alguma viagem, né, e não está apresentando nenhuma sintomatologia e nem teve, porque não necessariamente você precisa estar com sintoma, você não pode ter se colocado em risco, ou seja, não estou com sintoma, não tive contato com pessoas que nos últimos 7, 10 dias testou positivo para Covid, então tem uma linha de atenção que a gente tem para poder indicar, tá? O exame para poder ser feito. Aí, geralmente, nesses casos, também é feito o PCR ou o sorológico, né? Que é o cotonete ou aquele que é colhido no sangue. Porque o teste rápido do dedinho não é indicado? Como a gente falou, ele só serve para ver se você já tem anticorpo, ele não serve para ver se você está na fase da doença, né? Principalmente na fase inicial que você transmite. Então, ele pode dar um negativo e, na verdade, você está na fase inicial da doença. Então, o mais indicado é o do cotonete ou o sorológico lá do IgG e IgM. Bárbara, outra pergunta aqui, lá da unidade São José, nosso colega Adriano. A possibilidade da pessoa ser contaminada por Covid com dengue ao mesmo tempo, né? E os testes acusam resultados separados do que realmente a pessoa tem de enfermidade? Ô, Adriano, infelizmente é possível sim. A gente está falando de 2 vírus diferentes, né? E já tem casos aí de pessoas que tiveram ao mesmo tempo Covid, dengue, chikungunya e Covid, porque a gente está falando de 2 vírus diferentes, né? Então, realmente a pessoa ela pode manifestar mais de uma doença ao mesmo tempo e são testes diferentes que são feitos, né? Às vezes é a mesma amostra de sangue, por exemplo, que é coletado, mas lá dentro do laboratório são reagentes diferentes que são utilizados para descartar essas doenças, tá? Mas é possível sim a pessoa ser acometida por mais de uma doença ao mesmo tempo, e são testes diferentes, né? A mesma amostra, se for no caso de sangue, é a mesma amostra, porém são reagentes diferentes utilizados no laboratório. O do cotonete, não. O do cotonete é só para Covid. Eu não consigo ver dengue pelo cotonete. Teria que ser o de sangue, realmente. Bárbara, mais uma pergunta aqui, Bárbara.
Pode, eu estou vendo aqui da Diógenes. Isso. Mulheres grávidas que pegarem Covid pode causar problema para a criança de alguma forma? Diógenes, os estudos recentes não mostram isso ainda, por exemplo, quando uma gestante pegava o Zika vírus, né? Ainda não tem estudos que comprovam que gestantes que foram acometidas com a doença, a criança pode ter, a princípio não tem nenhum caso relatado. O que já tem casos relatados, que a Organização Mundial da Saúde está fazendo estudos, é que já identificaram em crianças recém-nascidas, onde as mães tiveram coronavírus ou foram vacinadas, que o bebê nasceu com uma certa imunidade, mas ainda não está, vamos dizer assim, validado pela Organização Mundial da Saúde. São estudos que eles estão fazendo, mas assim, complicação com a criança, sequela com o bebê, ainda não se tem nenhum estudo que comprovam isso não, tá? Tem aqui da Josiane, exame sorológico realizado no ano passado, dando IgM reagente e IgG não reagente, significa que você teve Covid? Provavelmente, dependendo do período que você fez o exame, pode ter tido uma interpretação aí de uma outra doença viral como H1N1. Mas como o reagente ele é bem específico para o COVID, é aquilo que a gente falou, tem aí uma assertividade de 75% a 80% de chance de realmente ter sido COVID. E depois eu deveria realizar outro teste? Não é indicado para saber se tem anticorpo, tá? Não, tem muita gente que pergunta, eu passei da fase da doença, eu posso fazer agora o exame sorológico? Não tem indicação, tá? De fazer no final da doença só para saber se você tem anticorpos. Geralmente o médico pede esse, quando o PCR ou salivar deu inconclusivo, aí, por conta da fase da doença, aí ele pede o sorológico para poder tirar essa contraprova, como a gente falou, tá? Até porque esse IgG, que é esse anticorpo que o nosso corpo produz, ele pode ficar muito pouco tempo no teu corpo, né? Dependendo da agressividade da doença que você teve, né? Então, tem estudos aí que mostram que o IgG ele pode ficar reagente até 30, 45, no máximo 90 dias. Então, às vezes, você vai fazer e vai dar IgG negativo, não reagente, porque o seu corpo só deixou, vamos dizer, produção para 30 dias, 40 dias. Então, não é recomendado só para ter certeza se você tem anticorpo ou não, tá? Pode fazer? Pode, mas geralmente não é feito pelo SUS para essa finalidade e nem pelo plano de saúde para essa finalidade, sempre como finalidade de diagnóstico para condução de tratamento. Ok. Bárbara, eu tenho uma pergunta aqui que eu recebi aqui pelo WhatsApp aqui, do colaborador Luan, lá da unidade Guapirama. Ele diz o seguinte: com o distanciamento, uso de máscaras, álcool gel, notei que quando tem alguém contaminado no local, independentemente da prevenção que está perto, a pessoa pode estar sendo contaminada? Então, depois eu posso até compartilhar com você, Lisandro, ou na próxima palestra a gente falar, quando eu estou usando todas as medidas de precaução e tem qualquer outra pessoa comigo na rua, na padaria, e que ela não esteja utilizando a máscara e tudo mais, a chance eu, Bárbara, pegar o coronavírus, ela cai quase para 0%. Porque lembra que a gente falou? A máscara é uma medida de proteção física para mim, né? Então, se eu usar a máscara corretamente, higienizando as mãos, tirando a máscara corretamente, trocando ela na frequência, a chance é quase 0%. E quando
todos estão de máscara, respeitando o distanciamento, a chance é 0%, realmente, gente, é 0%. Quando todos, então, se eu estou aqui e no mesmo ambiente, a pessoa que está comigo está respeitando aí 1 metro, 1,5 metro de distância, eu estou de máscara, ela está de máscara, a gente manuseia a máscara da forma correta e tem a frequência de sempre estar passando álcool na mão, a chance é de 0%. Estudos já feitos pela Organização Mundial da Saúde comprovam para 100%. E nesse caso que você está e ela não, a chance de você pegar é quase 0% também, respeitando o distanciamento e o uso da máscara. Pessoal, só antes de responder essa outra pergunta, em função até do horário, a gente já está aí a 8 horas e 36 minutos da manhã, quase a 1h40 já de palestra. Eu gostaria que, se alguém tivesse mais perguntas, direcionasse para os técnicos das unidades, tá? Que a gente pode estar encaminhando para a Bárbara, para a TPA, para tirar essas dúvidas, porque verdadeiramente esses testes, a questão de isolamento gera dúvidas, e para a gente não ficar com dúvidas, por favor, quem tiver mais perguntas, mais dúvidas, podem encaminhar aos técnicos das unidades, para que a gente possa aí tá enviando para a TPA e a TPA poder estar transmitindo isso para a gente, tá? Então, ficaria aí uma última pergunta do nosso colega Fabiano Peixoto Barbosa. Consegue ler para nós, Bárbara? Consigo. A pergunta dele é muito boa. Como fica a situação de quem pegou o coronavírus entre a primeira e a segunda dose? Então, ontem a gente falou, né? Como qualquer vacina, ela nunca vai ter 100% de eficácia no resultado. Igual o anticoncepcional. Quem toma anticoncepcional também não tem 100% de chance. É 99,9% de efetividade. Né? A vacina nada mais é do que um estímulo para o seu organismo a produzir o anticorpo. Então, dependendo do laboratório que a vacina foi feita, se ele indica 1 dose, não teria esse problema, mas se ele indica 2 doses, vamos se dizer assim, você tem 50% da produção de anticorpo, né? Então, pode ser que nesse período aí, se você tiver contato com o vírus, você realmente vai ser contaminado. Mas a chance de complicar, a chance de você desenvolver a doença da forma mais grave, ela já diminui. Ela não diminui tanto como se você tivesse tomado as 2 doses, que pode chegar aí 85%, 90% de efetividade. Mas ela já diminui bastante aí para 30%, 45% de você ter uma complicação decorrente do vírus, tá? Ok, Bárbara. Mas também não significa que não pode pegar depois da segunda dose, né, Bárbara? Não, foi aquilo que a gente falou, né? Igual a vacina. Você toma a vacina da gripe, mas você pode pegar gripe. Você toma a vacina do tétano e você pode pegar tétano. Você toma vacina de hepatite A e você pode pegar hepatite A. Como a gente falou, a vacina, nada tem 100% de efetividade. Ela simplesmente, ela diminui, às vezes, 50%, 70%, 90%, a chance de você desenvolver a doença grave. Por isso que a gente falou ontem, mesmo tomando a vacina, não podemos afrouxar as medidas de precaução. Só vamos poder fazer igual alguns países estão fazendo quando a nossa população passar de 70% aí de cobertura vacinal, primeira e segunda dose. Mas isso também não significa que eu vou estar livre da doença. Significa que se eu pegar a doença, a chance de eu agravar é menor, tá? Então, a vacina, ela deixa o seu sistema imunológico mais forte para combater o vírus, não necessariamente não pegar o vírus, tá, gente? Então, vacina não significa abrir mão das medidas, significa a chance de agravar diminui, né? Igual gripe. Quem já tomou vacina de gripe aqui e ficou gripado? Eu já tomei várias vacinas de gripe e já peguei gripe quase que todo ano, né?
mas a gente pega de uma forma mais branda, de uma forma menos grave, né? Isso também depende muito das comorbidades que a pessoa tem, né? Então, quanto maior o risco que ela tem, idade, se ela tem alguma doença já pré-existente, já tem algum problema de imunidade, a vacina ela é muito importante, né? Mas ela tem que entender que ela tem um histórico, então ela tem que continuar tomando as medidas de precaução. Ok, Bárbara, muito bem colocado aí, muito bem explicado. Pessoal, eu sei aí que talvez a gente teria mais assunto, mais dúvidas. A Bárbara aí traz para a gente muitas informações interessantes e geralmente a gente tem a dúvida ou tem vergonha de perguntar e você já pensa, mas será que eu tive isso em caso, eu tive um caso semelhante em casa, um amigo meu teve isso e você gostaria de perguntar. Mas em função do horário, como eu falei, pessoal, a gente vai ter que terminar por aqui, encerrar por aqui, mas eu agradeço a participação de todos, a grande quantidade de perguntas que foi muito bom mesmo a participação de vocês, parabéns. Eu queria agradecer as unidades que estão reunidas até agora também, que dá para ver aqui na imagem, unidade de Guapirama, tem a unidade Mãe Margarida, eu sei aí que já recebi imagens da unidade São José, da unidade aí Ribeiro do Céu. Eu quero agradecer a todos pela participação, em especial aí a equipe da TPA em nome da Bárbara. Muito obrigado, Bárbara. Muito obrigado mesmo pela sua explicação, tá? Muito esclarecedor, tá? Lembrando, pessoal, que a TPA volta com a gente a falar na sexta-feira. Na sexta-feira, a TPA volta a falar com a gente também sobre coronavírus, só que aí uma situação bem importante, o coronavírus aí é dentro do trabalho, né? Como que a gente vai trabalhar protegido, né? É uma situação que a também vai trazer para a gente na sexta-feira, tá? Amanhã a gente vai ter aí uma palestra que atende também legislação aí da CIPATER, que é sobre as DSTs, né, e AIDS, tá? Jeff, da unidade Desciolândia, tem alguma pergunta aí, Jeff? Bom dia. Só para informar aí, como você não comentou aí da unidade Desciolândia, a gente está com dificuldadezinha de entrar na reunião na parte da manhã, acho que está mais relacionado ao computador. Mas a Desciolândia está participando em peso, viu? Só para informar aí. Opa, esse foi o José Milton aí, que é o coordenador, Bárbara, lá da unidade Desciolândia aí também se fazendo presente. Obrigado à equipe aí. Obrigado, José Milton. Obrigado eu. Então, a gente tem, pessoal, amanhã uma palestra sobre DST e AIDS, depois sobre segurança no trânsito, né? A gente está no mês de maio, maio amarelo, então faz jus aí a gente falar sobre segurança no trânsito, né? E aí, na sexta-feira, a TPA volta a falar com a gente como nós trabalharmos de forma segura, né? No ambiente de trabalho aí, se cuidando em função do coronavírus. Bárbara, muito obrigado. A equipe toda presente, muito obrigado. Tenham todos um bom dia. A gente que agradece, todos tenham um bom dia e continue se cuidando, hein, pessoal? Até a próxima. Bom Até a trabalho. próxima. Até mais. Tchau, tchau.